Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Queridos, graça e paz, tudo bem com todos vocês? Que bom nós estarmos aqui mais uma vez juntos para meditarmos na verdade da Palavra de Deus. Nós estamos aí à mercê do Natal e eu quero hoje estar tratando de um assunto bastante interessante, exortativo. Na realidade, nós vamos hoje estar alertando os irmãos sobre a obra do engano, o engano que entra em nossas casas, em nossos lares, no coração dos nossos filhos sorrateiramente. É um engano que vem aí pelo sistema maligno. É bom que nós frisamos que o mundo jaz no maligno. Então nós vamos ler aqui alguns textos e vamos em seguida ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo do Pai nos oriente nessa reflexão bíblica a respeito do Natal. Vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3. 1 Tessalonicenses 2, 3, a palavra de Deus ela diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. A nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, e nem se baseia em dolo. Agora, abra aí, por favor, em Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Hebreus 3, 13. A palavra de Deus diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Permitam ler mais um texto. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias, no capítulo 5, o verso 31. O último versículo de Jeremias, capítulo 5. É o versículo 31 que diz assim: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Preste atenção aqui no versículo 5, eu quero enfatizar que os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Agora, diz assim a palavra: e é o que deseja o meu povo. Falsidade, engano. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, te damos muitas graças pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui juntos para meditar na tua palavra. O desejo do nosso coração é que tu venhas comunicar a tua palavra aos nossos corações. Desvenda os nossos olhos. Tira toda a venda. Tira as escamas dos nossos olhos para que possamos ver claramente a realidade da pessoa de Cristo. Pai, não permita que nós sejamos enganados. Esteja nos dando espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. É dele que nós precisamos. Ele é aquele que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de realidade espiritual. Pai, nosso Pai, faz com que a nossa alma venha desejar cada dia mais a Cristo. Faça isso com cada um de nós, meu Pai. E não permita que nenhum tipo de dolo entre em nossas vidas sorrateiramente. Por misericórdia,
guarda todos aqueles que o Senhor tem tido designado para a salvação em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós já estamos aí, no final do ano, estamos a poucos dias do Natal. Eu quero falar um pouquinho a respeito do Natal. O Natal, como que ele deve ser celebrado, como que as pessoas celebram, aliás, o Natal enganoso, né? Porque o Natal fala de um dia natalício. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele não nasceu em 25 de dezembro. Mas, como foi inserida esta data no calendário cristão, né, nós forçosamente aí aceitamos isso, né, e também celebramos aí o nascimento de Cristo. Mas, irmãos, se nós analisarmos o que tem sido o Natal hoje, ele está completamente descaracterizado do Natal bíblico. Aliás, Deus nunca se preocupou em que nós celebrássemos o nascimento de Cristo. Por quê? Porque não está escrito na Bíblia. O interesse maior é que nós venhamos a crer no Senhor Jesus Cristo crucificado, aquela obra que ele fez para remover o nosso pecado, o meu e o seu pecado. Isso ele já fez de uma forma plena e perfeita. E nós vivemos hoje pela suficiência de Cristo, aquele que habita em nós, aquele que nos sustenta, aquele que conhece, segundo a expressão daquele salmo tão lindo, salmo tão precioso. Se você analisar aquele salmo com bastante cuidado, o Salmo 139, você vai ali ver lições preciosas, tremendas, porque nós vemos que ali mostra toda a onisciência e a onipresença de Deus, a onipotência de Deus. A palavra fala que lá no Salmo 139, versículo 16, que os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso não te impressiona? Ele, o Pai, o Deus Pai, me viu quando eu não era ainda. Então, amados, quando nós chegamos nessa época de Natal, as pessoas, elas ficam, a maioria delas se entristece. E eu particularmente me entristeço, porque eu vejo tanta hipocrisia. Eu vejo os pais entregando seus filhos para o Deus pagão. A gente vai analisar aqui, com a ajuda do Senhor, um pouquinho sobre a história do Natal. Este engano histórico. Sempre foi assim, sempre vai ser. Satanás sempre vai trabalhar opostamente a Deus, sempre trazendo o engano, e nós vemos hoje que o engano já incutiu na mente de muitos pais cristãos. O sistema tem batido de uma forma tão assídua e diligentemente em nossas mentes, fazendo com que o Natal seja lembrado Papai Noel, aquele bonachão, aquele velhinho de barba e gorducho, e não a Cristo. E os pais têm incutido pelo sistema, porque o sistema já ganhou a mente dos pais, e os pais, o que eles têm passado para os filhos é um engano terrível e maligno. Satanás, na época de Natal, ele aplaude. Então, a festa no inferno, quando os cristãos, entre aspas, estão celebrando um Natal que não tem nada a ver com o Natal das Escrituras Sagradas. Papai Noel substituiu Cristo. Não se fala mais em Jesus Cristo. Este nome não tem valor. O que importa é a família se reunir, trocar presentes. Essa troca de presente é algo terrível. Sabe por quê? Porque quando eu compro um presente na época de Natal, amados, não é aquela pessoa, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão, não é meu amigo que faz aniversário nessa data, é Jesus Cristo.
E nós ficamos nessa mania. O sistema tem ditado as regras para nós fazermos o Natal. O sistema é um comércio, o sistema é maligno, porque a palavra fala que o mundo jaz no maligno. A gente vê tanta gente boba nessa época, trocando presentes, sendo que o aniversariante é Cristo. Se o aniversariante é Cristo, embora Jesus não nasceu nessa época, quem deveria ganhar o presente era Jesus Cristo. Mas que presente eu e você nós poderíamos dar a Ele? Qual é o presente que nós deveríamos presenteá-lo? Será que nesse dia você poderia pelo menos passar 1 hora com o aniversariante? Você poderia estar ali no seu quarto, aos pés dele, e dizer assim: Senhor Jesus, hoje se comemora em todo o mundo a época do seu nascimento. Embora eu sei que tu não nasceste nesse dia, mas eu quero hoje lhe presentear. Eu quero passar 1 hora contigo, assentado aqui, conversando contigo. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero entregar a minha vida diante do Senhor. Eu quero me derramar aqui diante do Senhor em adoração, porque foi tu que morreste lá naquela cruz. E lá naquela cruz tu me atraíste. Lá naquela cruz tu crucificaste-me. Lá naquela cruz tu tirou o meu pecado, o meu velho homem, a minha natureza perversa. Tu tirou a morte que Satanás tinha colocado em mim. Porque eu sei que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Romanos 5,12. Eu te dou muitas graças, amado Jesus, porque naquela cruz tu me libertaste. Porque eu sei que se tu me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Obrigado, Jesus. Eu quero te agradecer, porque um dia tu nasceu. Tu se encarnou na pessoa de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Nasceu ali no ventre de Maria, segundo a lei, com uma finalidade: para vir me buscar, para me libertar do meu pecado, da minha morte eterna. E eu te dou muitas graças. E você seria capaz de, nesse dia, 25 de dezembro, passar 1 hora com o aniversariante? Estar ali 1 hora com ele? Não. Muitos não fazem isso. Vai passar com uma família, que não é errado, né? Mas troca de presentes. Então, hoje eu quero caminhar junto com vocês, analisando qual é o significado do Natal. Esta festa tão popular que tenho certeza que já atingiu países tão distantes e fechados como o Japão, a China, e que é comemorada em todo o mundo, sempre foi sinônimo de alegria. Mas, meus queridos e amados, qual seria o seu real fundamento? Seria o Natal uma festa genuinamente cristã? Você já parou para pensar nisso? Se Natal, de fato, ele é uma festa genuinamente cristã ou é uma festa pagã? Então nós precisamos conhecer as suas origens, para então nós percebermos o que tem sido feito durante séculos, história, a fim de que nós possamos entender o real significado do Natal e também possamos nos posicionar e escolher entre celebrarmos as festas do Senhor ou continuarmos a celebrar festas pagãs, e isto dentro da igreja, e isto dentro das nossas famílias, levando os nossos filhos para o engano, entregando os nossos filhos na mão de Baal, de Satanás. Olha, amados, a gente vê hoje tantas crianças perdidas. Por quê? Porque os próprios pais estão inserindo o engano no coração das crianças. Dizer que essa história de Papai Noel, como que um cristão consegue chegar para o seu filho e dar um presente a ele e dizer que foi Papai Noel que deu? Olha que engano diabólico é isto. Amados, tem uma canção que diz assim: noite feliz, noite feliz. O Natal deveria ser uma época de sonho, de alegria, de autodoação, de caridade, de amor, enfim, de felicidade. Deveria ser uma época em que
todas as pessoas pensassem apenas em ser boas, em ajudarem os outros, em sorrirem, em falarem palavras dóceis, em serem amáveis. Mas a ocupação principal dos cristãos deveria ser, sabe qual é? Nesse dia, cantar hinos de louvor a Deus pelo nascimento de Jesus, porque Ele veio a este mundo em carne. Lerem a história desse maravilhoso acontecimento que mudou o curso da história da humanidade. E também agradecer a Deus pelo maior presente de Natal que a humanidade, toda a humanidade caída, já recebeu, que é a própria pessoa de Jesus, o Deus menino. Naquele texto tão lindo de Isaías, no capítulo 9, são 2 versículos que são lidos por diversas pessoas, em diversas congregações. Muitos pregadores têm usado esse texto aqui, né, para anunciar o Natal, que diz assim, lá em Isaías capítulo 9, no versículo 2, a palavra de Deus diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aí o versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então está mostrando aqui claramente que este Deus menino, ele já nasceu. Ele já realizou uma obra maravilhosa lá naquela cruz, nos libertando do nosso pecado. Amados, Cristo já veio, Ele já morreu, já ressuscitou, já incluiu toda a humanidade no seu sacrifício, para que toda a humanidade participe da sua morte, da sua ressurreição. Então, amados, Ele é maravilhoso, porque é um dos nomes dele, Maravilhoso Conselheiro. Então, houve aí tempos, meus amados, em que o Natal era assim. Todos se preparavam durante o mês de dezembro para comemorar o Natal da maneira mais pura possível. Mas hoje está uma bagunça, hoje é um comércio, hoje Jesus Cristo foi substituído por este bonachão chamado Papai Noel, de barba branca e de barrigudo, que as crianças estão adorando. Não adora mais o Cordeiro, Jesus Cristo que nasceu, mas adora este bonachão. E quem faz isso? São os próprios pais que ensinam o engano, o engodo para os seus filhos. Amados, eu me lembro que todos se esmeravam aí em ser pessoas que de fato tinham seus olhos abertos, né, para esperar esta grande festa, essa recordação maravilhosa de que um dia Jesus Cristo ele nasceu. Né? Era importante essa data para nós, mas hoje Satanás já tomou conta de tudo. Ele entrou, fez um estrago muito grande e já conquistou os corações de todas as crianças. E os pais são responsáveis, sim, por passar o engano para essas crianças. Amados, então eu lembro que naquela época todos deixavam as desavenças para outra época. E tudo era mesura, sorrisos, alegria, paz. Foi então que os negociantes, eles descobriram que o costume de dar presentes durante a época do Natal podia propiciar a eles maior fonte de renda. Aí o que foi que aconteceu? Aqueles mais gananciosos, eles começaram a dedicar todos os seus esforços para transformar o Natal em uma época de vendas especiais, de maiores lucros, de recordes de comercialização. E começou aí a procura infindável de produtos que pudessem chamar a atenção dos possíveis compradores, de técnicas de venda que apelassem para os melhores sentimentos altruísticos aí da época do Natal, que enfim levasse o maior número possível de pessoas a esvaziar os seus bolsos e bolsas a fim de encher o bolso dos empresários. E o povo gosta, porque nessa época, tudo fica mais caro. Então, nós perdemos os empresários que ganham.
Como nós somos bobinhos, não é verdade, meus amados irmãos? Somos muito bobos. O sistema maligno tem batido veementemente em nossa mente. Olha, quem determina aquilo que a gente veste, come e bebe é o sistema. Eu gosto muito daquela história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque eles não se deixaram enredar por aquilo que aquele rei Nabucodonosor queria impor a eles. Queria impor a comida, a bebida e a cultura. A moda da época. Às vezes a moda não é a moda de Deus, né? Então, amados, aí começou, naquela época de Natal, a ser criado um mercado específico e característico da época natalina, com artigos supérfluos, mas que todo mundo acha importantes e necessários. Sabe por quê? Qual é o objetivo disso? O objetivo é enriquecer quem os vende. Bolas coloridas para enfeitar a árvore de Natal. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre a árvore de Natal, porque a própria árvore, que agora não é mais cortada do bosque, mas comprada nas lojas, desmontável, feita de plástico, séries de lâmpadas multicoloridas com dispositivo pisca-pisca para enfeitar a mesma árvore, festões aí de papel ou de plástico para serem estendidos dentro de casa, coroas do mesmo material para serem colocadas na porta da entrada da casa, cartões de felicitações coloridos, lindamente com frases de efeito, cheios de carinho, né? Tanta hipocrisia, meus irmãos, que a gente vê nessa época. E além disso, a gente vê também o próprio público. Quando começa o mês de dezembro, já começa a preparar as listas de presentes, não é assim? E também a relação do nome das pessoas para quem precisa mandar presente. Afinal de contas, não é Jesus quem está fazendo aniversário, são elas. Aí vem um cartão de Natal, um telegrama, um e-mail, não é assim? E também para quem precisa telefonar. E assim o Natal tornou-se uma ocasião em que se gasta mais do que se pode, em que se sente a obrigação de dar um presente para alguém, porque essa pessoa nos presenteou no ano passado, não é assim? Porque fez um favor, porque é amigo íntimo, por quê, e assim os presentes, eles são dados, né? Mas existe uma troca de presentes também, não é assim? Irmãos, nós temos que estar bastante alertas com relação a isso. Alertas, senão nós iremos, de fato, cada dia que passa, nos tornar mais enganados. Aí a gente percebe que nesses dias de Natal, os presentes, eles tornam-se uma espécie de pagamento por benefícios recebidos durante o ano, de reconhecimento por favores especiais, de demonstração de gratidão ou de carinho especial. Haja vista que, dependendo da posição que a pessoa ocupa numa empresa, ela recebe incontável número de presentes. São as pessoas mais especiais, não é assim? Agora, irmãos, onde está o espírito do Natal? Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, sem esperar receber nada de volta. Hoje em dia, na época de Natal, quando alguém dá um presente, é porque já recebeu algo da pessoa presenteada, ou então espera receber dela alguma coisa. Amados, uma demonstração bem clara de que não há o mínimo espírito cristão na maneira atual de comemorar o Natal, é um fato que deixou admirado alguns cristãos ocidentais que visitaram o Japão recentemente. Sabe por quê? Porque apesar de ser um país pagão, em que apenas uma minoria ali, muito pequena cristã, em dezembro, a sua ciência de gente fazendo compras, há uma árvore de Natal em cada casa, e a figura do Papai Noel aparece em todas as lojas. Irmãos, e isto está acontecendo em todo o mundo. Países em que o cristianismo é perseguido e até banido comemoram o Natal como uma festa de fraternidade humana, de congraçamento, de alegria. Mas, contudo, o verdadeiro dono da festa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está
totalmente ausente dessas comemorações. Geralmente ele não é nem mencionado e nem lembrado. Jesus Cristo é Papai Noel. Não é assim que eles falam? É Papai Noel. Que Jesus Cristo que é nada. Importante aqui esse bonachão. Meus queridos e amados irmãos, a fé em Jesus, ela não rende lucros. A fé em Jesus, ela não engorda a conta bancária de ninguém. Portanto, está sendo extirpada das comemorações do Natal. Outro aspecto negativo, nós estamos vendo nessa época de natalina, é o exagero de grande parte das pessoas em comer e beber nessa época. Parece que os cristãos usam especialmente a época do Natal para dar lugar à carne, comendo e bebendo, a mais não poder, se empantufam, né? Parece que o Papai Noel quer que as pessoas sejam todas igual a eles, gordas, barrigudas, pessoas circunspectas, que jamais bebem uma gota de álcool durante o ano, mas no Natal não resiste à tentação de participarem de uma ceia especial regada aí a bebidas alcoólicas, com muita carne e outros alimentos indigestos. Recentemente, não faz muito tempo, várias pessoas se manifestaram sobre o que sentem durante o Natal. Algumas se sentem solitárias, outras se sentem frustradas por falta de dinheiro, outras sentem ressentimento contra alguém, muitas se sentem cansadas pelas tarefas aí desse dia. Comerciários trabalham até altas horas para que seus patrões fiquem mais ricos, etc. Olha, em resumo, a comemoração do Natal se tem revestido de características não cristãs, decididamente pagãs. E tem muitos que se dizem aí cristãos, estão envolvidos nessa festa pagã. E não há diferença entre a comemoração do Natal em um país chamado cristão, como Brasil ou França, e em um país chamado budista, como o Japão. Agora, por que acontece isso? Por que acontece isso? Irmãos, presta atenção. O Natal, da maneira e na época em que é comemorado atualmente, ele não passa de uma festa pagã. Isso nos leva à conclusão de que os verdadeiros cristãos precisam mudar drasticamente a maneira de comemorar o nascimento do seu Salvador. Amados, urge uma mudança drástica nessa comemoração para conformar-se novamente aos padrões bíblicos e ao que a palavra de Deus nos ensina e recomenda acerca desse dia natalício. Mesmo porque não tem nenhum versículo da Bíblia em que diz que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Se não está na Bíblia, nós não deveríamos nem comemorar essa data, porque se fosse do interesse de Deus que nós comemorássemos, estaria escrito, e Deus diria que era para nós comemorar. Mas nós temos que celebrar a Cristo. A Cristo. Natal é uma época de hipocrisia, e a hipocrisia entra em nossa casa e nós aceitamos, e nós contribuímos para que os nossos filhos também aceitem. Lembra daquele pinheiro de Natal? Ele é um dos símbolos mais marcantes do Natal, é a árvore de Natal. Geralmente é um pinheiro. Ela é iluminada com séries de lâmpadas bem pequenininhas, minúsculas, coloridas. Elas são munidas aí de um dispositivo que as faz se acenderem e apagarem intermitentemente. E geralmente, meus amados, uma estrela brilhante, ela coroa essa árvore, pois ela é outro símbolo do Natal, não é assim? Da maneira como ele é comemorado ordianamente. Agora, irmãos, qual é a origem da árvore de Natal? Mas antes de falar da sua origem, eu quero dizer que a árvore de Natal ela é uma hipocrisia só. Por quê? Porque, amados, o pinheiro, ele produz aquelas bolas coloridas. O pinheiro tem até o pinheiro que às vezes até coloca Papai Noel. Aquele pinheiro, aquela árvore não produz aquelas bolas coloridas, aqueles Papais Noéis e aquelas outras coisas que colocam. Então, se nós, de fato, estamos enfeitando uma árvore de Natal com essas bolas coloridas, é que nós somos hipócritas e a hipocrisia está dentro do nosso coração. O nosso coração tem que ser tratado.
Nós temos que ficar com a verdade, não admitir e não ensinar às nossas crianças essa mentira satânica e pagã. Você sabe qual é a origem da árvore de Natal? Queridos, várias lendas europeias, elas tentam explicar o motivo porque ela é usada como símbolo do Natal. Mas, na verdade, essas lendas estão ligadas quase sempre ao fato de que algum povo da Europa Central ou da Escandinávia adorava árvores. Sacrifícios eram feitos na Escandinávia ao deus Thor, sempre ao pé de uma árvore bem frondosa. A enciclopédia Barça, ela diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, deixa eu ler para vocês. Ela diz num texto, me permita a leitura, ela fala assim, olha, a árvore de Natal é de origem germânica, datando do tempo de São Bonifácio, cerca de 800 anos depois de Cristo. Foi dotada para substituir os sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin. Esse carvalho sagrado de Odin é o deus germânico, é demônios das tempestades. Essa é quem faz, é a observação daquele autor. Então, adorando-se uma árvore em homenagem ao Deus menino. Os povos da Escandinávia, é uma região que compreende a Suécia e a Noruega, outrora adoravam árvores. Agora, quando se tornaram cristãos, fizeram das árvores de folhas duras, pinheiros, ciprestes, etc., uma parte importante dos seus festivais cristãos. Deixa eu colocar para vocês em outras palavras, que é um exemplo flagrante de simples transposição de costumes pagãos para a igreja cristãs, evidencia de que não houve conversão total e genuína, mas de que aquelas pessoas simplesmente não se converteram, não foram regeneradas, mas viraram cristãs sem uma profunda experiência de crucificação, morte e ressurreição com Jesus. Por isso que o costume de decorar casa e igrejas com festões e guirlandas de ciprestes ou imitações manufaturadas dele começou nos tempos antigos. Isso é terrível, meus irmãos. Os romanos, eles trocavam entre si ramos de árvores verdes, como sinal de que desejavam boa sorte nas calendas, que é o primeiro dia de janeiro. Os ingleses, eles tomaram este costume emprestado para usá-los durante as comemorações do Natal. E aqueles, os europeus, os alemães, provavelmente, segundo a história diz, eles foram os primeiros a enfeitar as árvores de Natal. Eles decoravam suas árvores com estrelas, com anjinhos, com brinquedinhos, com castanhas douradas e bolas envolvidas em papéis brilhantes. Mais tarde, eles acrescentaram lantejoulas e velas acesas à árvore de Natal. Então, esses costumes foram copiados por outros povos europeus com pequenas modificações. Daí passaram para os Estados Unidos e daí chegaram até nós, até o Brasil e também todo o resto do mundo, como o Japão, China, aqueles países asiáticos. Irmãos, não há nenhuma base genuinamente cristã para se ter introduzido a árvore ou pinheiro de Natal nas comemorações do nascimento de Jesus. Pelo contrário, é costume emprestado das religiões pagãs da Europa medieval e da Roma primitiva. E além disso, existe uma indicação bem clara de que, já na época de Jeremias, os pagãos costumavam cortar árvores, trazê-las para sua casa, enfeitá-las e, dessa maneira, exercer uma espécie de culto pagão à natureza, mais especificamente à árvore. Se você ler, por exemplo, com bastante cuidado a sua Bíblia, abra lá em Jeremias, no capítulo 10. Deixa eu ler para vocês aqui alguns versículos. Jeremias, capítulo 10. Eu vou ler do verso 2 ao 4, que diz assim, preste atenção. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios,
nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, como prata e ouro, o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Isso é idolatria da mais terrível. Árvore de Natal dentro dos lares, e tem muitas igrejas evangélicas que têm árvore de Natal também. É a idolatria satânica, a Satã. Eu sei que essa mensagem aqui faz muito mal para quem é paganista, mas para aquele que é cristão, pode ser que você seja liberto dessa coisa terrível. Amados, nós podemos aqui constatar que um dos símbolos mais característicos do Natal, da forma como é comemorado em nossos dias, é de origem pagã. E ela está umbilicalmente ligado com a idolatria. O mesmo poderíamos dizer de outros costumes natalinos, como o presépio. Porque, segundo a tradição, ele foi introduzido no século XIII por São Francisco de Assis. Lá na Irlanda, as pessoas deixam uma vela acesa na janela para iluminar o caminho do menino Jesus na véspera de Natal, como se não fosse ele a própria luz do mundo. Irmãos, a nossa conclamação é para que todos os genuínos, verdadeiros cristãos que passaram pela cruz, que creram na sua morte e ressurreição com Cristo, deixem de lado os costumes pagãos, a fim de comemorar o nascimento de Jesus como ele gostaria que fosse comemorado. Porque, amados, Jesus Cristo, o sistema maligno, os povos substituíram pelo Papai Noel. Você conhece Papai Noel? A palavra Noel, ela significa Natal em francês. Portanto, essa expressão Papai Noel significa literalmente Papai Natal. Quem é esse bom velhinho que entrou sorrateiramente nas comemorações do Natal, sem ser convidado ou bem-vindo? Quem é ele? Essa figura e o costume de ligá-lo com o Natal não tem nenhuma base bíblica. E pior do que isso, meus irmãos, não tem origem cristã, mas é uma figura decididamente pagã, transplantada para o cristianismo pelos povos que não experimentaram uma conversão genuína a Jesus, mediante uma experiência verdadeira de regeneração, mas simplesmente viraram cristãos por conveniência, por injunções políticas ou econômicas, ou então por ignorância e falta de ensino verdadeiramente bíblico. Misturaram práticas pagãs com a mensagem do Evangelho, trazendo costumes estranhos ao cristianismo para o seio da igreja cristã. Amados, qual é a origem do Papai Noel? Quase certamente a sua origem é pagã. Mas há, contudo, que ligue o mito do Papai Noel com a lenda de São Nicolau. São Nicolau foi um bispo de Mira, na Ásia Menor, no século IV. Ele tornou-se famoso por sua generosidade. Muita gente passou a crer que qualquer dádiva feita de surpresa vinha dele. O povo lá da Holanda escolheu São Nicolau como patrono das crianças, né? E a sua fama aí, pouco a pouco, gradativamente, começou a se espalhar. E em vários países europeus, as crianças creem que São Nicolau é quem lhe traz para elas os presentes que elas recebem do Natal. Mas, contudo, meus amados, muito mais disseminada é a figura do velho gordo, barbudo, bigodudo, e também sorridentes, né? Aí de cabelos completamente brancos, que vem voando pelo céu, guiando um trenó, puxado aí por 2 ou mais juntas de renas, que o identifica como proveniente do Polo Norte, pois é onde se usa trenó e onde vivem as renas. Temos também em outros países, na França,
O Papai Noel, ele é chamado de Père Noel. Lá na Itália, ele é chamado de La Befana. E lá na Suíça, ele é Christkindl, numa visível tentativa de confundi-lo com Jesus Cristo. E ainda lá na Europa, onde as lareiras elas estão sempre acesas durante essa época do ano, por se comemorar o Natal bem no meio do inverno, aí difundiu-se a crença de que Papai Noel entra nas casas pela chaminé da lareira. Por isso, as crianças elas são instadas a deixarem a sua meia, ou sapato, ou de repente ali grama no lugar bem visível, para que Papai Noel, ao chegar, os encha de doces, de balas, bombons, além de vários presentes, como brinquedos e outros objetos. Então, amados, essa ideia desenvolveu-se de uma antiga lenda norueguesa. Os noruegueses, eles criam que a deusa Erta aparecia na lareira e trazia boa sorte para o lar. E esse costume chegou também aqui no Brasil. E não são poucas as crianças que acreditam piamente que os presentes que receberam foram trazidos por Papai Noel. E mais tarde, ao crescerem, elas descobrem que isso não passava de mentira. E que as leva a relacionar a festa do nascimento de Jesus com uma das maiores mentiras que lhes foi aí impingida em sua infância. E por quem? Pelos pais. Pelos pais. Você não tem vergonha, não, de ensinar para o teu filho que é Papai Noel que dá os presentes para eles? Amados, subliminarmente, isso as inibe de acreditarem em Jesus Cristo. Sabe por quê? Pois se um fato central do Natal, como a figura do Papai Noel, provou-se ser pura lenda, por que não é lenda o resto dos fatos relacionados com o Natal? Outra coisa que deixa tristes os cristãos que desejam ver a Igreja de Cristo em toda a sua pureza e resplendor é o fato de homens sérios, cristãos devotos, que jamais teriam a coragem de vestir uma fantasia de carnaval, não se acanhem, não se envergonhem de fantasiar-se de Papai Noel e fingir que distribui às crianças das igrejas os presentes que seus próprios pais já haviam comprado de antemão. E esse velho mitológico está pouco a pouco, meus amados, tomando o lugar do personagem que deveria ser o dono da festa, ao ponto de o Natal, ao invés de ser chamado Festa de Jesus Cristo, estar recebendo o título de Festa de Papai Noel. Que absurdo, que coisa triste. Está na hora dos pais cristãos, passar para os seus filhos a verdade e tirar. Olha, eu tenho um amigo meu que mora em Ribeirão Preto. Nessa época de Natal, ele pega a esposa e os filhos e vão viajar. E ele é pastor. Ele se cansou dessa hipocrisia de Papai Noel, de árvore de Natal. Não se comemora Natal, se comemora o comércio. Você sabe quando Jesus nasceu? Amados, a conclusão surpreendente a que chegamos é que Jesus não nasceu e nem poderia ter nascido em dezembro. Por quê? Porque não poderia usar para nascer uma data de festividade pagã como a Saturnália romana ou Natalis Invicti Solis, mas usou uma festa judaica, a festa dos tabernáculos, que no calendário judaico corresponde ao 7º mês, que cai aí entre o fim de setembro e o fim de outubro do nosso calendário, como ocasião para ele vir ao mundo. Então, irmãos, essa conclusão é possível graças a uma análise mais acurada das Escrituras Sagradas que nos falam sobre o nascimento de Jesus. Então, eu quero chamar sua atenção para este fato aqui agora, que a evidência ela encontra-se no texto de Lucas, no capítulo 2, onde nos é dito o seguinte. Presta atenção, Lucas 2. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Lucas 2, o versículo 8.
Então, irmãos, aqui os pastores, eles guardavam seus rebanhos nos apriscos descobertos. Por quê? Porque não havia ainda chegado o inverno. Lá no hemisfério sul, o mês de dezembro situa-se no verão, ou seja, as temperaturas elas são sempre elevadas, com chuvas ocasionais também, naquela época. Mas não é assim no hemisfério norte. Ali é inverno. Então vamos pensar um pouquinho. Se Jesus nasceu em dezembro, como poderiam os rebanhos estarem no campo sem nenhuma proteção, visto ser frio naquela região, naquela época? Ainda hoje, em Jerusalém, chega a nevar nos últimos dias de dezembro. Outra coisa que nos informa a Escritura é o seguinte, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 12. E isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Lucas 2:12. Reflete comigo, pensa um pouquinho, porque crer é também pensar. Poderia, meus amados, um recém-nascido suportar o frio do inverno, inclusive com neve, deitado numa manjedoura, em um estábulo sem proteção, e somente envoltos em panos? Eu creio que não. Não podemos deixar de notar que os pais de Jesus tiveram de ficar hospedados numa estrebaria, porque os hotéis e quartos da cidade já estavam lotados. Irmãos, isto aqui significa que havia algum evento na cidade que fez com que muita gente viesse para Jerusalém. Agora, segundo o calendário judaico, em dezembro não ocorreria nenhuma das 3 grandes festas bíblicas e a cidade, portanto, não estaria cheia de gente nessa época. Porém, no mês de setembro e outubro, ocorreria a festa dos tabernáculos. E esse evento traria muitas pessoas a Jerusalém. E também nessa época, o clima ainda não estaria frio, mas seria ameno. E o menino poderia nascer ali tranquilamente. Olha, meu querido e amado ouvinte, eu quero chamar a sua atenção para um fato. Jesus nasceu justamente na época que deveria nascer. Pois João nos diz o seguinte, lá em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. Irmãos, isso não é lindo? Ele nasceu, ele tabernaculou, justamente numa festa dos tabernáculos. As coisas de Deus sempre fazem sentido, meus irmãos. Nada é feito por ele de forma a trazer confusões ao seu povo. O povo é que gosta de ser enganado. Jeremias 5,31, nós lemos lá, no início da nossa ministração, que o povo deseja ser enganado. Analise esse texto de Jeremias 5,31. Você vai verificar que o desejo do povo é ser enganado. Irmãos, Natal é igual a vínculos com demônios. Eu sei que isso aqui dói muito, mas é a verdade. A verdade dói, mas ela tem que ser dita, para que você não fique no engano. Você não fique no engano. Eu vou dizer a verdade, doa quem doer. Se você gosta ou se você não goste, eu preciso lhe advertir. Eu tenho que lhe trazer este alerta, como diz lá Provérbios, no capítulo 27, no versículo 5 e 6, que diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Por isso que eu sei que dói, eu sei que machuca. Associar Natal a vínculos com demônios. Agora eu posso dizer para você o seguinte: Natal é uma festa totalmente pagã. E quem participa desse tipo de festividades atrai sobre si muitos males. Satanás, meus amados, ele é muito sagaz e usa de vários artifícios para prender o homem. E você sabe, eu também sei, nós sabemos que quando participamos de qualquer celebração, evento ou festividade voltada para o mal, os demônios têm direito legal a criar vínculos para amarrarem e amaldiçoarem as vidas que assim agem. Será que não é o seu caso?
Irmãos, isso tem sido assim desde há muito tempo, e a igreja dita cristã recebeu o Natal como uma herança nefasta do catolicismo romano, e temos até hoje celebrado o Natal como se a festa fosse uma celebração ao Senhor, mas não é. Nós podemos até não gostar disso, mas teremos de admitir: esta e outras festas nos foram dadas por Satanás para nos prender, para que ele e seus demônios evitem que o povo de Deus receba do eterno a plenitude de suas bênçãos. Você poderá escolher entre obedecer a Deus e a sua palavra, ou caminhar de acordo com as tradições humanas, mundanas e demoníacas, que aprendemos ser cristãs, mas em sua essência e também na aparência, nada tem a ver com Deus eterno. E eu queria concluir dizendo o seguinte: que Natal é sem dúvida a maior celebração conjunta e que une os povos de todo o mundo nesta época do ano. E negar tudo isso seria estupidez. Irmãos, nós devemos admitir que tudo isso nada tem a ver com Deus e com sua palavra. E por isso nós somos chamados aí a escolher entre o certo e o errado. O certo e o errado. Deixa eu ler para vocês um texto aqui, de Deuteronômio, capítulo 30, de 14 a 20, que diz assim: mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a cumprires. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te prolongarás os dias na terra para entrar na qual está passando o Jordão, a fim de a possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Deuteronômio 30, 14 a 20. Agora, meus queridos amados, só depende de você. Nós podemos optar pela obediência e pela vida, mas também nos é dada liberdade para optarmos pela desobediência e pela morte. Então faça a sua escolha e que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, graças te damos pela tua palavra tão linda. Graças te damos pela tua palavra que nos enriquece, que nos traz vida. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor Jesus Cristo, Ele se fez carne e nasceu no ventre de Maria. E Ele nasceu com uma finalidade, de tirar o nosso pecado. E foi isso que Ele fez, nos atraindo na cruz, nos crucificando e nos levando a morrer nele, para que, juntamente com Ele, recebêssemos a sua vida, porque nós ganhamos a vida de Cristo pela ressurreição. Obrigado, meu Pai, por esta tão grande salvação. Obrigado porque Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou. E nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitados juntamente com Ele. E hoje Cristo é a nossa vida. Obrigado pela tua presença em nós, pela presença do Filho, pela presença do teu Espírito e pela tua palavra que está em nosso coração. Pai, abre os olhos do teu povo e revela Cristo naqueles que ainda não te conhecem. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. E por graça me